Hoje o nosso tema é sintonia. Sem se deixar levar pelas paixões como gentios que não conhecem a Deus. É a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 4, versículo 5. Essa carta, ela foi escrita 50 anos depois de Cristo, lá em Corinto. E Tessalônica era a capital da Macedônia, que é uma das ex-repúblicas da Iugoslávia. Talvez essa seja a primeira carta, né, de todas as outras que Paulo escreveu. E você sabe que ela tem uma peculiaridade? No final de cada um dos 5 capítulos, né, ela termina com uma referência à volta do Cristo. Por isso que ela é considerada uma carta escatológica, né? Toda carta, ela é dando esperança no futuro, encorajando os tessalonicenses a tornarem-se dia a dia mais parecidos com Cristo, andando mais perto de Deus, anunciando o Evangelho com o próprio exemplo. Está lá no início da Bíblia das Mulheres, né, explicando sobre essa carta. Pois é, Jesus é a medida de todas as coisas. Nós estamos atravessando um momento na nossa história da humanidade onde nós estamos encontrando várias pessoas nos falando sobre filosofias, teorias, às vezes não são nem psicólogos, nem filósofos, nem estudo, né? O estudo não condiz, mas estão aí teorizando as coisas. E tudo bem, nós podemos ouvir tudo, porém nós estamos hoje aqui para nós lembrarmos da sintonia verdadeira, usando Jesus como a medida de todas as coisas. E Paulo mesmo, ele já tinha interiorizado o Mestre em si, de tal forma que, a certo ponto, após aquela metamorfose de Saulo a Paulo, ele concluiu: não sou eu mais quem vive, mas Jesus que vive em mim. Ou seja, ele permitiu deixar o velho Saulo para trás e deixar nascer Jesus, permitindo que Jesus crescesse e que vivesse nele mesmo. Nós dizemos assim, transubstanciando o mal no bem, ou metamorfoseando, transformando-se no homem novo. Até o mestre nos deu um ensino sobre os odres velhos, onde ele dizia que o vinho novo precisa ser colocado nos odres novos, porque se ele for colocado nos odres velhos, o odre ia se romper e ia se perder o vinho. O vinho é o evangelho, a boa nova, né? E os odres naquela época, eles eram feitos do couro das cabras. E quando eles eram novos, eram flexíveis. Como o vinho novo, ele fermenta, né? Então, os odres novos, como são flexíveis, iam guardar aquele vinho sem se arrebentar. Mas se você colocasse o vinho no odre velho, que já estava duro, inflexível, ele podia romper na hora da fermentação. Pois é. E o evangelho é assim. Ele fermenta dentro da gente. Ele muda, ele transforma. E ele precisa que nós sejamos mais flexíveis, mais dispostos, mais abertos, mais disponíveis. Se nós deixarmos resquícios do homem velho, pode, como a gente diz aí, azedar o leite, não é? Ele mesmo deu essa mesma orientação, né? Se você vai colocar o leite, ele perguntou à mulher, dentro dos vasilhames que já estavam, né? Que tinham tido leite ali, ela disse que tinha que lavar muito, para que nenhum resto daquele outro leite pudesse contaminar o leite novo. E assim somos. E Paulo permitiu isso, ele permitiu transformar. Por isso que ele pode dizer, a certo ponto, né? Não sou eu mais quem vive, mas é Jesus quem vive em mim. Mas quando que nós podemos repetir junto com Paulo essa frase? Vamos lá? No caminho, na estrada de Damasco das nossas vidas, a que distância nós nos encontramos do maior objetivo a que dispomos? Ter Deus da paz
conosco. Tem uma música chamada Eu Vou Vencer, da Ludmilla Ferber, tem aí no YouTube, que diz assim, abre aspas, quando entro em tua presença, o meu medo se desfaz. As minhas noites têm o brilho e a cor da tua paz. E nós estamos atravessando dias, né, onde são verdadeiras noites. Mas olha como ela diz lindamente, mas quando eu estou na tua presença, Pai, qualquer noite tem o brilho e a cor da tua paz. E esse é o maior objetivo nosso, ter Deus da paz conosco, né? Mas como que a gente pode manter Jesus vivendo altivo no íntimo da nossa alma? O Mestre, ele nos deixou um roteiro generoso para que a nossa mente fosse renovada. Confrontemos tudo com um único modelo, Jesus. Se todo mundo estiver fazendo aquilo, se todo mundo chegou à teoria que é o correto, que é o certo, confrontemos com Jesus, né? Tem uma moda de que fulano é tóxico, vamos bloquear Beltrano, não quero mais falar com ele, vou ficar longe dele porque ele tem esses ou aqueles defeitos ou essa daquela religião. Imagina se Jesus considerasse a gente tóxico. Imagina se Jesus falasse, não, eu não vou lá não, aquela gente lá é difícil, é problemática, tem outras religiões, tem outros credos, tem um monte de pecados, tem um monte de coisas horrorosas, meu Deus do céu, eu vou acabar numa cruz, né? Imagina se Jesus, né, seguisse a teoria que nós estamos ouvindo aí por aí. Eu acho que nós temos que sim, nos estruturar, nos fortalecer para não adoecer, mas nós precisamos, em algum momento, abrir o coração, né? Abrir os braços, a compreensão, o entendimento para todos aqueles que atravessam a estrada da nossa vida, a nossa estrada de Damasco, porque essa transformação, ela depende da quantidade de amor que você deposita nos outros e em si mesmo. Por isso, confrontar tudo com o único modelo, Jesus. A vida tem nos apresentado de quando em quando quadros de tentações, infortúnio e principalmente lances bastante aflitivos atualmente. Nós acordamos ouvindo milhões de coisas, né? Mas, gente, apesar disso, em meio de todos os desafios no reino da alma, nós podemos encontrar no Cristo a inspiração necessária para nós fazermos as escolhas justas. Hoje, tem um livro chamado Em Torno do Mestre. Vinícius fala assim, a ciência está tão adiantada, prevenir doenças, podemos anteceder hoje terremotos, né? Tsunamis, tornados, furacões, erupções vulcânicas e muitas outras situações, até antever meteoros, né? Daqui a 2 dias, né, no dia 21 de janeiro de 2025, nós vamos ver o alinhamento dos 6 planetas do nosso sistema solar. E lá no dia 28 de fevereiro, todos eles estarão alinhados, né? Olha, nós já podemos saber que isso vai acontecer. Podemos modificar a terra, né? Nas plantações, nós temos visto aí desertos virando verdadeiros oásis de plantações. Podemos fazer chover, né? Micro-ondas, usam a linha do micro-onda que vai lá fora, né? Espelha e vai atuar em uma nuvem para chover. Nós podemos fazer chover. Examinamos genes e com o exame dos genes nós podemos antever as doenças, nos prepararmos ou adiarmos as doenças genéticas. Hoje nós já temos estudos e trabalhos onde medicam diretamente os genes, né? Pois é, quanta evolução nos últimos 30 anos, né? E muito mais, gente, está por vir. Nós estamos esgotando os nossos karmas, não estamos mais acumulando, né? Nós vamos atuando nos nossos pensamentos, sentimentos, na nossa palavra, no jeitinho da gente ser. Aí a gente não adoece fisicamente, percebe? Tudo está alinhado, né? A doença física e orgânica, ela depende das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, das nossas posturas, das nossas palavras, né? Pois é, tudo aí, a gente viu que a ciência está
absurdamente agora, né, com a inteligência artificial, tantas outras coisas estão surgindo com a ciência. Mas o equilíbrio e a harmonia mental, longe de conseguirmos ainda, né? E agora cada vez mais, né? O pensamento diz, no livrinho pequenininho de cirurgia moral, Lancelin diz assim: o pensamento é ele, ainda é um segredo no segredo de Deus. Pois é. Você sabe que em outubro, 30 de outubro de 2023, a Universidade da Califórnia chegou aos seguintes dados. Uma pessoa, em média, tem 50 a 70 pensamentos por minuto. Isso quer dizer que nós temos 3.000 pensamentos por hora. E por dia, 50 a 70 mil pensamentos. Mas olha o que eles descobriram. 80 a 90% dos nossos pensamentos são inúteis e principalmente negativos. Pois é. Os estudos da mente nos mostram algo bastante importante para a gente ficar bastante alerta e traçarmos formas de impedir que alguns pensamentos terminem em alguns sentimentos e esses sentimentos tomem espaço no corredor das palavras. É a frase de Lancelin, né? Ele diz ainda que a formação das nossas ideias é bastante sutil e que nós podemos sim rejeitá-las, mesmo depois de formadas. Lembra nosso versículo de hoje? Sem deixar levar-nos pelas paixões. E para isto, gente, nós precisamos apenas nos dispor, né? Estar dispostos a nos renovar. E renovar-se é dispor ser agora melhor do que antes. É simples assim. Alguns amigos falam, né, que existem sentimentos que precisam ser racionalizados para que eles não ganhem vida própria e tornem mais um motivo de sofrimento. Está no livro Berço de Luz, também do Vinícius. Olha que interessante, cuidado, que se a gente não pegar o raciocínio, né, em alguns sentimentos, eles vão ganhar vida própria. E quando a gente vê, é mais um sofrimento para a gente, né? E os estudos descobriram que a nossa mente, ela é atemporal. Não tem passado, presente e futuro. Tudo acontece no agora. Tanto é que quando a gente vai contar uma história para uma pessoa, uma história lá do passado, às vezes aconteceu há 10 anos e nós começamos a chorar, né? Porque para o nosso cérebro está acontecendo enquanto nós estamos contando. A gente se emociona. Para o cérebro, aquilo está acontecendo no agora, tá? Então vamos supor, você dá de cara com uma pessoa que você não vê há 20 anos. Nessa hora, ao você ver, essa informação que está no teu consciente, vai buscar lá no inconsciente, né, aquela gavetinha, né, sobre aquela pessoa. Aí a gente abre aquela gavetinha e aí a gente olha e vê, ela me traiu. Sabe o que a mente inconsciente faz? Pega todo aquele sentimento que está guardado naquela gavetinha e transforma numa emoção. Se eu tenho o sentimento de tristeza porque ela me traiu, porque cada um tem a sua reação diferente, né? Depende do nível de amadurecimento, depende do conhecimento espiritual, depende, né, da personalidade daquela pessoa. Então, se ela me traiu, me gerou um sentimento de tristeza, minha emoção é choro. Se ela me traiu e gerou um sentimento de raiva, a minha emoção pode gerar o gritar ou até mesmo o bater, né? Mas é aí que Jesus entra, modificando as emoções quando os sentimentos, né, que nós nós presenciamos quando Jesus estava aqui e nos ensinou, o sentimento de perdão. Senhor, eles não sabem o que fazem. Na cruz, últimas palavras do Mestre. Entrego em suas mãos o meu espírito. Então, sentimentos de perdão, né? De resiliência, de aceitação, de compreensão, né? Compreender o outro dentro do nível de entendimento do outro e não no nosso, que foi o que o Mestre fez conosco. Tolerância, né?
Pois é, generosidade, boa vontade, tomam parte com a mudança dos nossos pensamentos. Gente, a origem de todo o bem é a mesma origem de todo o mal, é no pensar, né? Nossos destinos estão à mercê dos nossos pensamentos. Irmão José, no livro Vigiai e Orai, um livro lindo, pequenininho, mas ensina muito. Ele diz assim: o verdadeiro sábio é aquele que com os outros aprendeu a pensar por si. Então, a gente ouve o que as pessoas dizem de todo tipo de religião, ainda mais agora que nós recebemos, né, em várias plataformas aí. Ótimo, mas aí a gente faz um estudo, um resumo de tudo isso, pega o que é bom, confronta com o Mestre Jesus, percebe se realmente aquilo está dentro do que Jesus faria, o que Jesus nos ensinou, como Jesus pensaria, se aquilo está dentro, enquadrando, né? E aí sim a gente começa a pensar por nós mesmos, porque nós não somos reagentes da nossa vida, nós somos agentes. Quando alguém briga, quando alguém te desrespeita, quando alguém é injusto com você, quando alguém faz alguma coisa que você não gostou, né? Ele deseja que você responda à altura igual para saber que conseguiu, né, te tocar, conseguiu te aborrecer, não é? Então ele está com as rédeas da tua vida nas mãos dele, porque ele está dizendo e determinando como você deveria fazer. Porque se você não responde à altura e ele vê que você não se sentiu magoado, ressentido, o que acontece? Ele vai tentar fazer algo até mais forte para ver se atua, mas ao pouco ele desiste, acaba desistindo porque percebe que o amor que Jesus nos ensinou a amar ao próximo é maior do que tudo. Pois é, e aí nós assumimos, né, as rédeas da nossa vida. Pergunte a você mesmo: eu sou reagente ou agente da minha própria vida? Emmanuel, ele diz assim, abre aspas, é natural que todos nós venhamos tropeçar muitas vezes. Afinal, contra uma vontade no bem, nós temos séculos e séculos de sombras acumuladas nas nossas almas, né? A humanidade, a história da humanidade toda ali, entranhada dentro de nós. Mas não existe esforço em vão. Alguém invisível, em nome de Jesus, ou visível, nos ajudará a favor de nós mesmos. Esse esforço, gente, vai promover em nós resultados edificantes, que com o tempo vai transformando a nossa vida em caminhos de liberdade, né? Nós é que nos escravizamos. No livro Na Próxima Dimensão, Dr. Inácio Ferreira, que é um psiquiatra lá de Minas Gerais, ele nos fala profundamente a alma. Ele diz assim, olha que linda essa frase: embora com os pés fincados aqui na terra, quem ama como Jesus pediu pode abraçar o universo. Lindo, né? Sem sair do lugar, continua ele. Quem ama realiza Deus aonde está. Quem ama realiza Deus aonde está. Esse é o maior ensinamento que nós podemos levar hoje. O amor como referência diária, como escolha diária. Escolher sempre pensamentos elevados, onde o amor é a matéria-prima. Gente, não vai ser fácil, não. Até Paulo chegou a confessar numa carta que ele escreveu a Roma, capítulo 7, versículo 21, ele diz assim: acha então essa lei em mim que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. O próprio Paulo de Tarso falou isso, né? Então a vigilância nos pensamentos é garantia de tranquilidade. Usemos, diz Emmanuel assim, a disciplina na profusão dos pensamentos antes que eles concretizem em forma de sentimentos, onde fica aí mais difícil evitar que eles se transformem em ações. A luta é diária. Arranquemos o joio. Vamos queimar pelos processos alcançados com o nosso amadurecimento espiritual, aquele que nós vamos agregando no nosso ser a cada semana que nós vamos aqui refletindo juntos, né? Então precisamos conhecer as nossas condições ainda de aprendizes, porque os aprendizes ainda têm esses altos e baixos.
né? O meio adverso influencia negativamente. Tem um livro do Miramês chamado Saúde, ele diz assim, abre aspas, tenha cuidado com o ambiente. Olha, hoje o ambiente não é o ambiente profissional, social ou familiar, é o ambiente virtual. Olha só, tenha cuidado com o ambiente que frequentas, para não pactuares com ideias inferiores e seres tomado de assalto por sugestões malévolas. Tudo é lícito existir, mas nem tudo é conveniente usar, né? O próprio Paulo, numa carta a Coríntios, aquela primeira carta dele, no 6:12, ele diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Pois é, o versículo de hoje nos adverte, sem deixar levar, né? Estamos todos aqui juntos e misturados, crescendo, o joio e o trigo lado a lado, de modo que o mal tenha a oportunidade de transubstanciar para o bem. Essa é a sublime tolerância celeste no seu infinito amor. Deus nos concede oportunidade de nós exercitarmos perdão. E nós, né, que somos reencarnacionistas, nós acreditamos, né, que esse perdão será através, muitas vezes, de inúmeras encarnações, onde nós revestimos corpos diferentes, trocamos de posição, hoje eu sou filho, amanhã eu sou mãe, amanhã eu sou pai, mas sempre as nossas uniões são pela atração magnética de situações não resolvidas no passado. Então, entremos em sintonia com Jesus. Ele era o amor não amado e amou-nos mesmo assim. Irmão José, no livro Jesus nos lembra, olha que lindo. Ele era o amor não amado e amou-nos mesmo assim. Então a vida, Emmanuel fala, não exige sacrifícios infundados e tolos. Ele apenas nos dá elementos para que a gente venha aprimorar a nossa percepção. Veja que percepção é algo de sentimento, né? Perceber com todos os sentidos e descobrir as nossas potencialidades. Porque a gente é aquilo que a gente realiza, não o que a gente promete. Troquemos então, amigos, os pensamentos de ódio pelo amor, da vingança pelo perdão, os da tristeza pelos da alegria e os da violência pela brandura. E assim, nós vamos permitir que Jesus se revele em amor no caminho da nossa evolução. Abraços fraternos.